Bom, continuando. Os economistas então pegaram a contribuição de cientistas da natureza e construíram a sua forma de analisar a economia, as relações das pessoas no processo de decisões econômicas. Uma vez que o processo de relacionamento das pessoas para tomar decisão do uso dos recursos são decisões diferentes, então eles fizeram algumas adaptações. Essa adaptação foi construída na seguinte maneira. Eles usaram um processo chamado abstração, que é um processo de pensamento usado na filosofia, em que, considerando que um indivíduo tem vários atributos. Por exemplo, temos José. José é autônomo, especialista em artesanato com madeira. Maria é servidora pública na área de saúde. João é representante político na Câmara de Vereadores. Então, esses três indivíduos têm atributos diferentes: sexo, escolaridade, profissão, idade e vários outros aspectos que constituem a identificação de uma pessoa. Mas, para o processo de análise econômica, por exemplo, nas relações de consumo, os economistas resolveram isolar apenas um aspecto. Então, fizeram o processo de abstração, considerado que o atributo que interessa da análise é o aspecto deles serem consumidores. Eles compram coisas com a renda que recebem. Então, isso é uma das relações que eles estão envolvidos. Então, nessa relação, o indivíduo é considerado apenas pela ótica de um dos seus atributos, ser consumidor. Depois que eles fazem essa abstração teórica para identificar o indivíduo na sua tomada de decisão, eles criam suposições de comportamento, né? Então, por exemplo, o comportamento que é mais controlável do ponto de vista da análise é considerar que esses consumidores são racionais. Eles sabem efetivamente o benefício que eles vão ter de cada produto ou serviço que eles adquirem pelo sacrifício, né, da quantidade de dinheiro que eles vão entregar para receber aquela mercadoria. Então, pessoas que são assim, calculistas, racionais, são mais aceitas no modelo de análise. Aquelas pessoas que são mais consumistas por ímpeto, impulso, efeito de demonstração, por modismo, não interessa esse atributo. Então temos aí a abstração de atributos, escolhendo só um atributo da pessoa, suposição do comportamento, na questão do comportamento racional, criação de condições de ambiente. Então interessa que esse consumidor esteja num ambiente. O ambiente mais usado nas áreas econômicas é de que o mercado seja um mercado livre de concorrência, em que produtores e fornecedores individualmente não determinam o preço, né? O mercado, o conjunto das decisões, é quem encaminha essa informação. Então temos a abstração, a suposição e as condições. Com esses elementos temos também, para completar o modelo, as hipóteses. As hipóteses dizem respeito aos resultados possíveis das tomadas de decisão. No caso, comprar um produto, a hipótese pode ser a hipótese nula, como eles chamam. A hipótese nula é de que ele vai comprar. A hipótese alternativa, não vai comprar. Então, são dois resultados possíveis da tomada de decisão de compra. Então, esse é o arcabouço de construção teórica da análise econômica. Esse arcabouço, eles vão construir essa lógica de análise e tentar, né, prever quais são os resultados possíveis dessas tomadas de decisão. Esse é o modelo de análise econômica. Bom, mas a gente percebe que se todos os economistas seguirem esse mesmo processo de modelo de análise,
deveriam chegar ao mesmo resultado, né? A mesma opinião. Mas não é isso que acontece. Não acontece por quê? Porque o conjunto de soluções é muito diversificado. As hipóteses não comprar ou comprar, entre elas existem vários resultados possíveis. Então, qual é a solução? Né? A solução é o seguinte: um economista chamado Milton Friedman, né, resolveu criar um protocolo de execução da análise econômica. Ou seja, acontecia muito de que, nos resultados apresentados, os economistas prendiam-se ao que eles chamam de juízo de valor. O que é juízo de valor? Juízo de valor é um nome técnico para achismo, chute, o que a pessoa desejaria que acontecesse. Então, juízo de valor é isso. São atribuições de resultados sem fundamentação de análise técnica. Isso é um juízo de valor. Então, para separar o campo de discussão, ele criou duas formas de análise: a chamada análise positiva e a análise normativa. A análise positiva é caracterizada por não usar juízo de valor, aplicar procedimento analítico de forma objetiva, encontrar os resultados possíveis. Então, a análise positiva entrega, né, como resultado a descrição do que é. O que é o fenômeno? O que é que está ali representado através, às vezes, de fórmulas matemáticas, de um modelo matemático, ou um modelo pictórico, através de um fluxograma de sequência de decisões. Então, essa é a análise positiva. A análise normativa diz respeito a quê? A criação de tomadas de decisão, de formulação de política, para que um daqueles resultados seja o que se pretende alcançar, né? É o desejável, o que deveria ser, o que se deseja que seja. Então, a análise normativa é a objetivação do achismo, mas com fundamentação técnica. Então, por que você quer que seja isso? Então, ele vai usar a análise objetiva para validar que aquilo é possível. Então, é isso. Então, temos a análise econômica, que fundamenta-se na análise positiva, e as recomendações, seja para o empresário, para o gestor público, para os consumidores. Então, olha o que você pode fazer. A tomar decisão é sua, né? O que deveria ser, o que pode ter acontecido, o que pode acontecer dentro da sua tomada de decisão. Então, é assim que funciona a análise econômica tradicional. Nós vamos verificar ao longo do curso que existem outros modelos de análise, né? E aí é que alguns livros apresentam que a economia funciona com auxílio de outras ciências, né? Já falamos aqui das ciências físicas, das ciências da natureza, mas a história é um recurso muito rico para a compreensão dos fenômenos, a geografia, a ciência política, porque vai fundamentar justamente como é que se constroem as políticas que fazem com que um dos resultados apresentados seja o que vai acontecer, e as possíveis ações que não fazem com que o resultado chegue, né? Existem as chamadas contratendências. Reconhece-se a tendência. A tendência é que tal fato aconteça, né? Mas buscando-se nos registros históricos, verificou-se que quando aquele resultado provável apresentou-se, ele não aconteceu por conta de outras circunstâncias. Outros elementos do comportamento humano fizeram com que aquele resultado não acontecesse. Então, será que agora, no momento histórico futuro, ele poderia vir a acontecer? Então, faz parte da ciência buscar
o que vai fazer com que aquilo aconteça. Tá? Então, essa é o instrumental científico que os economistas encontraram para poder facilitar a compreensão da complexidade do todo, né, das relações sociais, acontecendo tudo ao mesmo tempo, em sequência, né, e voltando, né, várias coisas parecem que estão se repetindo. Né? Mas por quê? Porque as pessoas não aprenderam ou porque existe algum outro elemento que aquilo que estava em potencial de acontecer no passado agora acontece no presente? Se ela for desejável ou não, é responsabilidade dos decisores, né, fazerem com que aquilo mude de rumo. Então, isso é a prática do economista. A análise, segundo o seu método de análise, o reconhecimento dos resultados possíveis e as recomendações sobre aquilo que é desejável ou não que aconteça. O próximo passo é a gente construir os modelos na representação dos agentes em interrelação constante e a outra classificação que os economistas utilizam muito, né? A divisão entre micro e macroeconomia. A microeconomia é quando a gente estuda a tomada de decisão dos indivíduos, seja ele dono de casa, seja ele motorista de aplicativo, dono de uma empresa, pequena, média ou grande, né? Gestor público, seja ele presidente, governador, prefeito. Então, esses agentes tomados nas suas esferas individuais de decisão é assunto da microeconomia. Macroeconomia vai ser a verificação qual é o resultado do encaminhamento do futuro do país como resultado das decisões dos indivíduos ocorrendo simultaneamente. Aí vem uma variável que representa o que acontece como resultado de todo o conjunto de decisões, que é o PIB, o Produto Interno Bruto. É a principal variável macroeconômica que mostra qual é o caminho que o país está desenvolvendo. Está crescendo mais? Está aumentando o volume de riqueza produzida? Qual é o setor que está respondendo mais por essa produção? E qual a qualidade desse produto? Está tendo mais competitividade junto com os outros países? Então, isso aí é assunto da macroeconomia. Será que a taxa de juros, o volume, as alíquotas de impostos interferem no aumento da produção da riqueza? Né? Na redução da pobreza? Mais gastos sociais seriam interessantes? Então, são as perguntas da macroeconomia. Junto com esses dois elementos, a gente tem então a apreensão da situação de uma economia. Nós geralmente trabalhamos com as economias nacionais de países, as economias regionais aí levam em conta estados, municípios, e o relacionamento da economia mundial, a relação entre países. O estudo desses relacionamentos vai indicar comparativamente um país com o outro, em qual situação eles estão dentro da geração de riqueza, do esforço em melhorar o bem-estar da sua população e dos cuidados com as pessoas que ali residem. Né? E esse é o grande objeto da economia, estudar tudo isso aí. Então, realmente fica difícil de compreender toda a economia funcionando ao mesmo tempo, mas mesmo assim, se você pegar apenas um aspecto, tem que perceber que aquele aspecto está relacionado ao restante, ao todo. Então, na próxima aula, a gente vai ver o modelo do fluxo circular da renda. Como é que é a produção de riqueza e como é que vai sendo distribuída entre os agentes da economia. Né? Obrigado por ver isso e esteja à vontade para fazer observações sobre a qualidade da aula e do vídeo. Também estou aprendendo e
vai me ajudar muito a contribuição de vocês.